Nós estamos aqui na Igreja Cristã Antioquia, em Copacabana, no Rio de Janeiro, e já temos estudado sobre os dons ministeriais, e hoje nós estaremos estudando sobre o dom ministerial de pastor, né? Então, podemos começar a lição de número 9, a parte número 1. Vamos começar? Recapitulando. Isso, como sempre a gente faz assim uma pequena revisão. Vamos lá. Ok, aqui essa figura, recapitulando, nós já temos estudado, falamos que o apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, ele fala que Jesus deu dons aos homens, né? Então ele começa a dizer sobre o dom de apóstolo, profetas, evangelistas, e hoje nós estaremos estudando o dom ministerial de pastor, depois mestres, né? Então vamos passar. Sim, pode ler? Apóstolo, profeta, evangelistas, pastor, mestre ou doutor. Com certeza nós já decoramos isso, né? Porque a gente já vem repetindo tanto que nunca mais você vai esquecer que os dons ministeriais você encontra em Efésios 4, no versículo 11. Pode passar. Sim, então lá nós temos, só para relembrar, né? Você que está, quem sabe, assistindo aí pela internet e está pegando agora, nós já temos falado que a pedra fundamental chama-se Jesus. Jesus, então, é o fundamento da igreja. Ele é a pedra angular, a pedra de esquina, né? Pode passar. Temos em seguida o fundamento dos apóstolos e profetas. Ok, vamos explicar lá aquela figura. Então, conforme nós já falamos, a pedra fundamental é Cristo, mas também a igreja é edificada, o fundamento dos apóstolos e profetas. Vamos passar? Ok, então a igreja, conforme diz Paulo lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, a igreja é comparada, é chamada de edifício de Deus. Então cada pedra viva que vai sendo salva, cada pessoa é uma pedra viva, e o edifício de Deus vai crescendo, né? A igreja vai crescendo, a igreja do Senhor Jesus comprada com preço de sangue. Amém? Pode passar. Já estudamos. 1. Apóstolos abrem igrejas. 2. Profetas trazem as mensagens de Deus para o povo. 3. Evangelistas saem com a igreja. Isso, então só para a gente lembrar que o apóstolo é aquele que sai e funda os trabalhos, ele vai e abre uma igreja, né? Ele vai para outro país. Nós falamos que o profeta é aquele então que traz uma palavra, uma mensagem de Deus para a edificação da igreja. O evangelista é aquele pastor semifixo, ou seja, ele está ligado à igreja, porém ele não fica todo o tempo dentro da igreja. Ele é um líder que juntamente com a igreja ele sai para ganhar almas para o Senhor. Por que nós colocamos ali aquele barco? Porque a igreja, né, ele vai junto com o evangelista, é um trabalho de equipe. Então não é responsabilidade somente do evangelista de pregar a palavra de Deus. Eu e você que está me ouvindo em casa, nós somos sim comissionados, é a grande comissão do Senhor Jesus. Ele nos deu uma ordem, não é um convite, conforme eu já falei, é uma ordem imperativa que nós temos que ir pregar o evangelho, porque o Senhor conta conosco, comigo, com você, imagina, né? Então nós temos que pregar a palavra, somos responsáveis. Quantas pessoas estão perdendo a salvação porque eu deixei de falar, você deixou de falar, pessoas que Deus colocou assim em suas mãos e você não falou. Então esse estudo é muito bom, porque está sempre nos alertando, né? Que a igreja de Jesus não está na terra, não é por acaso. Imagina se nós não tivéssemos que pregar o evangelho, imagina cada pessoa que aceita Jesus já ia logo para o céu, mas não é assim. Nós somos salvos e a partir daí então nós temos que contar para as outras pessoas a respeito de Cristo, amém? Amém. Vamos lá. O ministério de pastor. Então começamos agora a nossa aula sobre o ministério de pastor. Pode passar. E aí que entra o dom ministerial de pastor. Ok, e aí que entra, por que eu coloquei dessa forma? Imagina, o evangelista foi lá fora, trouxe as almas, né, para a igreja, e aí o pastor, nesse momento, entra a parte dele, que ele vai cuidar
trazidas. O pastor então vai apacentar as ovelhas. Vamos. O pastor que tem um chamado é aquele levantado por Jesus para cuidar das pedras vivas, das pessoas que foram salvas pela pregação do Evangelho. Isso, então você vê lá alguém semeando a boa semente, não é isso? Então as vidas creem em Jesus, são trazidas para a igreja e a função do pastor, dentre outras que nós iremos falar, é cuidar das ovelhas. Pode passar. O pastor deve cuidar do rebanho. O pastor deve estar sempre junto ao rebanho. É uma liderança fixa, ou seja, exerce seu ministério na igreja local. Isso, então a função do pastor é diferente do evangelista. O evangelista ele vai exercer o ministério dele fora da igreja. Então ele lidera um grupo de irmãos para fazer um trabalho evangelístico fora, para trazer os pecadores. Já o pastor, ele trabalha dentro da igreja, né? O trabalho dele é exercido dentro da igreja, para cuidar da ovelha, alimentar a ovelha, tratar da ovelha, amém? Vamos lá. É preciso conhecer um pouquinho a cultura hebraica. Pelo fato da Bíblia ter sido escrita pelos judeus, é que a cultura hebraica está impregnada no texto sagrado. Conhecendo a vontade de Deus. Deus, para se tornar conhecido ao homem, ele usa de figuras, alegorias de coisas do dia a dia. Jesus usava situações cotidianas para ser compreendido. Jesus é o caminho. Isso, então Jesus usava as coisas simples para que todas as pessoas pudessem compreender a mensagem dele. Quando ele diz, eu sou o caminho, né? É muito fácil de entender. Vamos passar. A cultura hebraica precisa ser conhecida por todos nós, para que possamos entender a mensagem que Deus quis transmitir através da inspiração das Escrituras. Voltando ao passado. Ok, então a gente vai voltar ao passado, vamos conhecer um pouquinho mais, para que a gente possa entender, quando Jesus diz que eu sou o bom pastor, a gente vai dar assim, o verdadeiro valor, né? Quando ele diz, eu sou o bom pastor. Vamos. A nação de Israel se formou ao redor da atividade pastoril, da pecuária. Desde Abrão, Deus chamou um povo que vivia da criação de animais. Isaac e Jacó também se dedicavam à criação de animais. O pastor tem muito a ver com essa figura hebraica, por isso vamos ler João 10, de 1 a 18. Ok, você poderia então abrir a sua Bíblia, que nós vamos ler todo o capítulo 10 até o versículo 18, quando Jesus diz, eu sou o bom pastor. A gente não pode deixar de ler esse conteúdo da palavra de Deus, que é alimento para a nossa alma, né? Você que é ovelha de Jesus, certamente será alimentada com essa porção da palavra de Deus. Vamos ler? Jesus, o bom pastor. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge.
Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque mercenário não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Essa leitura por si só, ela é abençoada, né? Nós vemos aqui, Jesus disse muitas verdades, a gente não vai trabalhar esse texto todo, apenas como referência, quando ele diz eu sou um bom pastor, mas eu vou comentar apenas uma frase quando Jesus disse que ele tem muitas ovelhas que ainda não estão nesse aprisco. A mim convém congregá-las, né? E muitas ovelhas que estão hoje lá na praia de Copacabana, né? No bairro de Copacabana, no seu bairro onde você mora, em tantos outros países, né? Que Deus conta com a igreja para que essas pessoas tenham a oportunidade também de ouvir falar do Evangelho, da cruz, né, que Jesus veio para morrer pelo pecador, ele se entregou, ele deu a sua vida. Então é a palavra da cruz que transforma, que salva. Jesus disse que ele tem muitas outras ovelhas que ainda estão lá perdidas, que a gente acha, né, está tão perdida que não vai ser salva. Não é assim, né? A palavra de Deus, ela é revelação, não é por intelecto. Então o que nós precisamos pregar é a palavra da cruz, né? O apóstolo Paulo disse, né, que a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então é a palavra da cruz que salva. Não adianta você ter um discurso muito intelectual, muito eloquente. Não é isso que toca no coração, na alma do pecador, mas é a cruz, né? Jesus, então, ele tem muitas outras ovelhas e você precisa pregar a palavra. Você não sabe quem vai aceitar. Nós não sabemos, temos que semear a boa semente. E aquela terra, a boa terra, aquele coração, quem sabe está esperando tão somente uma palavra. E você pode ser, então, um instrumento de Deus. Amém? Amém. Vamos continuar. Eu sou o bom pastor, dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Isso, pode passar. O pastor conhece as suas ovelhas. Eu sou o bom pastor e reconheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Que coisa maravilhosa, né? Se nós pensarmos cada palavra que Jesus disse, né? Ele deu a vida dele por mim, por você. Nós que estávamos assim distantes de Deus, éramos inimigos de Deus, né? Distantes, cheios de delitos e pecados, mas o Senhor nos amou, nos comprou, nos resgatou do império das trevas para o reino do Filho, do seu amor. Amém? Vamos passar. Amém. 1, 2, 3. Jesus é o bom pastor. 1, ele protege. 2, ele cuida. 3, e alimenta as ovelhas. Isso. Nós vamos ver muitas outras atribuições ao pastor, mas o pastor, ele protege a ovelha. Ele cuida da ovelha, ele alimenta a ovelha, ele sente prazer em fazer isso porque ele foi escolhido por Deus. Vamos. Jesus disse, conheço as minhas ovelhas. Podemos perceber a intimidade entre o sumo pastor e suas ovelhas. Estas não ouvem a voz de outro pastor. Isso. É muito bom a gente parar para pensar. Jesus conhece as suas ovelhas. Olha que coisa maravilhosa. Você que está me ouvindo pela internet, Jesus conhece a sua vida por inteiro, né? Ele conhece os seus pensamentos, né? Ainda a palavra, como diz o Salmista 139, a palavra não chegou ali quando você não já conhece. Então nós temos um Deus que conhece o nosso interior e Ele conhece até a intenção do nosso coração. Olha que coisa maravilhosa, né? Não há Deus como o nosso Deus, né? Poderoso, que conhece a intenção do coração do homem. Então Ele conhece as suas ovelhas, significa que Ele conhece a sua vida, o seu dia a dia, aquilo que você tem passado,
né, a situação que você está vivendo. Quem sabe você está vivendo uma situação assim tão caótica, que às vezes a ovelha, a gente vai falar um pouquinho sobre a característica da ovelha, às vezes a ovelha perde assim um pouco da direção, parece que perdeu o rumo, né? E a gente aprende que o Senhor, Ele conhece as suas ovelhas pelo nome, Ele conhece a nossa vida, a sua vida, né? Então Ele tem o controle das nossas vidas. Vamos passar? Você sabia que Jesus conhece você pelo nome? O bondoso Salvador conhece a sua igreja por inteiro e se relaciona com cada membro. Pode passar. Daí vemos na Bíblia que a ideia de pastor é a ideia de servo, é a ideia de serviço. É isso. Nós estaremos falando com mais detalhes sobre o ministério de pastor, né? Então, o pastor, como muita gente às vezes se engana, né? A gente vai falar sobre isso lá para frente, mas o pastor, ele veio para servir ao rebanho. Servir. Quem sabe, né? De repente você diz, então eu não quero nem mais ser pastor. Isso é só para servir, né? E a palavra é servir. Então é o serviço que o pastor vai prestar, né, às ovelhas do Senhor. Vamos. Isso é muito importante. O pastor é colocado por Jesus na igreja para servir, não para ser servido. Amém. Pode passar. Quando Jesus disse, eu sou o bom pastor, ele estava dizendo, eu vim para servir e não para ser servido. Isso, imagina, se o próprio Salvador, ele veio para servir, imagina eu e você, né? Se ele veio servir, então o pastor, que é chamado por Deus, levantado por Deus, para cuidar do rebanho, ele veio para servir. Deus deu um ministério para ele servir ao seu povo, à igreja, que pertence ao Senhor Jesus. Vamos. O próprio Jesus disse, o Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É nesse sentido que Jesus se coloca como o bom pastor, o verdadeiro pastor, o bom pastor. Vejamos o que Pedro disse em relação ao ministério pastoral. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, nem por amor de lucro vergonhoso, mas de boa vontade. Isso. Então ali, lucro vergonhoso, eu peguei a tradução da Bíblia brasileira, né? Fica mais fácil para entender. Interessante, né, que Pedro já dizia isso, né, não, irmãos? Parece uma questão atual, né? Você deve cuidar do rebanho de Cristo, não com interesse, né? Conforme eu coloquei ali, né? Uma figura ali, não é por dinheiro. Muita gente hoje, né? Apacentando o rebanho, quanto mais gente vier, melhor, porque vai entrar mais grana, né? Então parece que Pedro estava escrevendo até para os nossos dias, né? Não é verdade isso? Amém. É isso aí, vamos passar. Pedro continua dizendo, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho, autoritarismo. Isso, Pedro está dizendo, ele está falando como deve ser o pastor, né? Que ele não deve pregar com intenção de ter lucros, né? E não, nem tampouco com autoritarismo, né? O pastor, ele não tem que ser autoritário, ele vem para servir, né? E hoje a gente sabe, nos dias atuais, que as coisas têm caminhado assim, muita gente ficando rico, e eu encontro frequentemente pessoas que dizem assim, eu não quero ser cristão não, porque vê tanto mau testemunho, né, que parece que é tudo igual, né? Eu sempre digo, não é tudo igual, né? Essas coisas acontecem sim, em todos os setores da sociedade, em todas as camadas sociais, né? Porque o mal, a maldade, o pecado está no coração do homem. Então toda a raça humana foi contaminada por causa do pecado. Mas existe o falso e existe o verdadeiro. Então Pedro está dizendo, né, dando uma palavra diretamente como deve ser o pastor, que o pastor, nem de como, por favor, Neja, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Modelo, então o pastor tem que ser modelo. O Senhor então entrega as ovelhas para o pastor cuidar. Então ele está dizendo que ele não deve ser dominador, né?
do rebanho. Não foi para isso que o Senhor levanta o pastor. Ele levanta o pastor para servir, para cuidar, para alimentar, né? Vamos passar. Atualmente, existem muitos pastores que se acham donos da igreja. É verdade. Quem manda aqui sou eu. Não é verdade? Quantas igrejas, é incrível, irmãos. Existem lugares, não sei se onde você mora é assim, mas aqui no Rio de Janeiro tem lugares que tem igrejas assim, uma igreja divide, né? E aí abre outra igreja, né? Ali na outra esquina, e depois tem outra igreja que saiu da primeira, da segunda, e acaba que o pastor, ele se acha dono da igreja. Imagina, ele é dono da igreja, ele faz como ele quer, né? E usa de autoritarismo, né? Conforme aquela figura ali, né? Vai pisando na ovelha, como se ele fosse dono da igreja. O dono da igreja é Jesus. Jesus é o dono da igreja, é o chefe da igreja, é o líder da igreja. Jesus é quem manda, né? E o pastor quer tomar o lugar de Jesus, né? Vamos passar. Pedro continua dizendo: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível e imperecível coroa na glória. É isso, a gente tem que parar para pensar nisso, né? Porque às vezes a gente lê tão corrido que não presta atenção no que a gente está lendo. E a gente não pode perder a oportunidade de falar sobre isso. Por quê, irmãos? Porque não podemos deixar de falar sobre isso. Vamos ler novamente. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar. Quem é o Supremo Pastor? Jesus. Jesus. Recebereis a inacessível, imperecível coroa na glória. Quando ele se manifestar, a gente não pode deixar de falar sobre isso, não é verdade? Por quê? Porque é a nossa esperança. É a esperança do cristão. É a volta de Jesus. Amém. Esse evento espetacular que a terra não conhece, que os ímpios não conhecem, que nunca ouviram falar, mas eu e você, nós estamos vivendo nessa expectativa, né? Da manifestação do Filho de Deus, o Senhor Jesus, um noivo que vem buscar a sua noiva, que é a igreja, né? Somos nós, é você que está me ouvindo pela internet, quem sabe, né? Você também já está nessa expectativa. Se você é salvo, você precisa alimentar a sua alma, precisa sair do natural, né? Porque a vida tem sido tão corrida para todo mundo. Nós temos, às vezes a gente pensa errado, a gente acha que só nós é que temos problemas, que a vida está sendo boa para todo mundo, e não é assim que funciona. A cada dia que passa, né, nós temos visto que a maldade tem aumentado, né? Muitas vidas estão perdendo, ou melhor, muitos cristãos verdadeiros em outros países, que aqui no Brasil a gente ainda tem liberdade, mas muitos em outros lugares os cristãos estão perdendo suas vidas, estão sendo decapitados. Então a igreja de Jesus precisa estar assim, com os olhos abertos, com os olhos espirituais abertos, para ver que Jesus está voltando, irmãos. Nós precisamos alimentar nossa alma, nosso coração, tirar os nossos olhos do natural, abrir os nossos olhos e perceber que Jesus está voltando. Significa que nós estamos vivendo um tempo que não é hora de ficar morno. Nós precisamos restaurar nossa comunhão com o Senhor. Quem ainda está assim em cima do muro, sabe? Quando chegar esse momento, a manifestação, né, na volta de Jesus, nós receberemos uma coroa de glória. Nós temos esperança, né? O céu é uma realidade. O cristão precisa pensar nisso, alimentar a sua alma com a palavra de Deus. O mundo, diz a palavra, jaz no maligno. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o sistema desse mundo, completamente comprometido com Satanás. E eu e você precisamos ser mais espertos que o diabo e alimentar nossa alma com a palavra de Deus. Não deixe que Satanás roube a sua coroa, sabe? Procure andar no caminho estreito, procure fazer as melhores escolhas, as mais excelentes, que te levarão para os céus. Nós precisamos na casa do Senhor para quê? Para ouvir palavras espirituais. Nós não estamos na casa de Deus para ouvir outra coisa, a não ser a palavra do Senhor. Amém. A palavra de Deus que é digna de
toda aceitação. Então, que você não se deixe corromper, que você não fique enganado com o colorido que normalmente a mídia apresenta, a televisão apresenta, o mundo todo colorido. É moda, é tudo colorido. São as novelas ensinando princípios completamente contrários à palavra de Deus. Então eu e você precisamos estar sim esperando a manifestação do Filho de Deus, para que você não perca a sua coroa, não permita que Satanás roube a sua coroa, sabe? Faça parte sim do povo que vai morar no céu. Essa é a nossa esperança. Vamos passar? E você? Está pronto para a manifestação do Senhor nos ares? O dia do arrebatamento? Ok, apenas mais um slide completando esse raciocínio. E você? Quantas pessoas não têm ouvido falar sobre o arrebatamento da igreja? Há muitas igrejas que não pregam isso. Existe assim uma multidão, mas que não está sendo despertado para o arrebatamento. A ovelha precisa estar sempre sendo despertada. A palavra de Deus tem que queimar o coração. Então nós precisamos sim falar do arrebatamento, que a volta de Jesus é iminente, a qualquer momento ele vem, e tem muita gente, são muitos, não são poucos, que irão ficar, que não irão subir no arrebatamento. Nós temos como exemplo a parábola das 10 virgens, temos sempre falado sobre isso. 50% vai ficar, porque apenas 5 das noivas subiram. Porque as outras que ficaram estavam sem azeite. Então, você tem certeza que vai subir no arrebatamento? Você que me ouve, né, pela internet, você tem certeza? Né? Cabe a cada um de nós tomar conta da sua salvação. Lá em Hebreus diz, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação que foi comprada com preço de sangue? Então nós precisamos estar assim, na expectativa do arrebatamento. Você não pode perder o arrebatamento. Essa semana eu vi no Facebook Gospel, uma moça, tem lá a notícia que ela perdeu o horário da prova do Enem. Ela perdeu. Eu acho que muita gente deve ter visto isso. Mas para o Rock in Rio, ela chegou, acho que um dia antes, ficou lá na fila. Ela não perdeu. Por quê? Questão de prioridade. O Enem ela perdeu, mas o Rock in Rio ela não perdeu. Então é uma escolha, irmãos. É uma escolha por Jesus, para que você não perca o arrebatamento. Vai ser terrível. Aqueles que ficarem terão que encarar o governo do anticristo. Está tudo revelado na palavra. Você não pode perder esse grande evento que é o arrebatamento. Amém? Vamos passar. Pastor é um servo. É alguém que não tem projeção social, mas está ali a serviço do dono do rebanho, a serviço do nosso Rei Jesus. Glória a Deus, pode passar. Quando se trata da igreja, o seu dono é Cristo Jesus, a cabeça. Amém? Amém. Glória a Deus, vai. Davi disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém, pode passar. Davi, exemplo de pastor. Vamos fazer essa leitura. 1 Samuel. Isso, nós vamos ler o próprio Davi relatando, né? Como exemplo de pastor, como ele era cuidadoso, como ele cuidava das suas próprias ovelhas, comparando, nós temos Jesus, que ele cuida, que ele protege, né? Então nós vamos ler sobre Davi, no capítulo 17. 17, 34 e 36. Respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será ele. Ele matou, só queria até aqui. Ele matou o leão e também matou o urso, não é isso? Então ele tinha o que? Zelo pelas ovelhas, né? O pastor estava ligado, ele não estava distraído, ele se importava com as ovelhas que ele tomava conta. E assim também é o Senhor Jesus, que é chamado por Pedro Supremo Pastor, né? Um bom pastor. Ele cuida das ovelhas, amém? Pode passar.
O pastor chamado por Deus é dedicado. Ele coloca em risco a própria vida para livrar as ovelhas. É isso, ele é dedicado, né? Ele tem prazer em fazer isso, né? Não é um fardo. Para ser pastor, irmãos, a gente tem visto a cada dia, tem até curso de pastor na internet. Você entra lá, curso de pastor. E não é assim. Nós aprendemos em Efésios 4:11 que o Senhor Deus, o Senhor Jesus, Ele é quem escolhe. Ele deu uns para apóstolos, profetas, pastores, não é isso? Evangelistas, pastores. É Jesus que dá o dom. Não é o homem que escolhe, o ministério vai escolher. Ah, você vai ser pastor. Não é assim, né? Então, ele coloca em risco o verdadeiro pastor. Pode passar? Eu não sei se dá bem para você ver. Ele coloca em risco a própria vida. Está lá a ovelha lá caindo, ele vai lá buscar. Por quê? Porque ele é pastor. Então a alma dele sente prazer, né? Porque Deus fez ele assim. Por isso ele tem esse chamado, né? Ele faz com prazer porque ele tem esse chamado. Então é assim que funciona. O pastor, quem concede o dom é o Senhor. Amém? Amém. Pode passar. A figura do pastor está ligada à dedicação, à negação de si mesmo e o bem-estar das ovelhas. A dedicação, irmãos. Um pastor que é chamado por Deus, ele é dedicado, ele estuda a palavra para alimentar a ovelha, ele pensa naquela ovelha, Deus, sabe, lança assim na mente dele, ele lembra daquela ovelha, ele conhece a ovelha pelo nome, então ele conhece aquela ovelha que está passando por uma situação difícil, o verdadeiro pastor. Estou falando do pastor que conhece a ovelha, não é pastor de uma multidão que não conhece ninguém. Então nós vamos, através da palavra de Deus, aprendendo na palavra o verdadeiro significado de pastor. Então tem muita gente que diz que é pastor, mas não está de acordo com o texto bíblico. É pastor de multidão. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que o pastor conhece as suas ovelhas pelo nome. Ele alimenta, ele cuida, ele protege. Vamos passar. A ovelha não anda sozinha. Passa. O pastor é sensível. A ovelha é um animal muito delicado, muito dócil. A ovelha precisa estar sendo cuidada a todo momento. A ovelha, quando está em perigo, ela fica solitária, ela não reclama. Isso, a gente está dando assim algumas características da ovelha. Por isso que Jesus comparou, né, a sua igreja, cada membro da igreja, né, seu corpo, compara com a ovelha. Porque o cristão é assim. É assim como a característica da ovelha. Por isso que nós temos que congregar. A gente tem que ouvir as mesmas palavras. Porque a ovelha é um pouco débil, né? Um pouco distraída. Então o pastor tem que estar ali juntinho da ovelha, alimentando, cuidando, relembrando, visitando. Quando a ovelha está doente, o pastor vai visitar. Então, se você parar para pensar, de acordo com a palavra de Deus, a função do verdadeiro pastor, você vai dizer assim, então está tudo errado. Tem pastor aí que 2.000 pessoas na igreja, ou não sei quantas mil pessoas, não conhece nem o nome, nem nunca ouviu falar. Então pode ser qualquer outra coisa, mas não é pastor. Pastor que o Senhor Jesus escolheu para cuidar daquele rebanho. A igreja é muito grande, então tenha 5 pastores. A igreja é muito grande, tenha 10 pastores. Se é muito grande, a igreja vai ter condições de sustentar o pastor, porque o pastor, de acordo com a palavra de Deus, digno é o obreiro do seu salário. São muitos os textos que nos ensinam que o pastor, segundo o nosso entendimento bíblico, ele deve viver para alimentar a igreja, para suprir as necessidades da igreja. Imagina um pastor que tem que trabalhar fora o dia todo, ou seja, igual a ovelha, e ele chega cansado, suado, que nem leu coisa nenhuma, porque ele também estava trabalhando. Então a ovelha morreu, ele também não pode ir no cemitério porque ele está trabalhando, né? A ovelha está doente, ele não pode ir no CTI porque ele também está trabalhando. Enfim, então ele não é o pastor chamado pelo Senhor, né?
Então, são essas coisas que a gente tem que aprender na palavra, e você tendo conhecimento da palavra, você vai ver, então aquele ali não é bem pastor, não. Ele está ali, diz que é, mas não é não. De acordo com a palavra do Senhor, não é não. Vamos lá, pode passar. Isso. Então essa figura está mostrando o quê? Que a ovelha, quando ela está em perigo, ela fica paradinha, né? Ela fica lá quietinha, esperando que o pastor faça alguma coisa por ela. Vem aqui me socorrer, né? Então ela fica lá paradinha. Por isso que o Senhor levantou pastores, para que o pastor possa cuidar das ovelhas, socorrer a ovelha. Quantas ovelhas estão em perigo, quantas se afastam, e o pastor, que não é pastor, ele nem dá conta da ovelha, ele não lembra da ovelha, né? Porque ele não é chamado. Chamado é uma coisa inerente, está aqui dentro, queimando, sente prazer, né, em fazer aquilo que o Senhor determinou que você fizesse. Vamos passar. A figura de pastor nos dá a ideia de 1. Serviço, 2. Dedicação, 3. Sensibilidade. É isso. Vamos repetir? 1, 2, 3. Número 1. Serviço. 2. Dedicação. 3. Sensibilidade. Então, o pastor tem que servir, né? Ele tem que ser dedicado e ter sensibilidade para com o seu rebanho. Rebanho que o Senhor entregou. Vamos. Aquele que não é pastor é chamado de lobo. É verdade. Tem muitos que estão atrás dos púlpitos, mas que não são pastores que o Senhor deu para a igreja, né? Tem muita gente, irmãos. Às vezes dizem, não pode julgar. Você não pode julgar. Mas você conhecendo a palavra, se ele não estiver enquadrado naquilo que a Bíblia diz, então eu posso ver sim que ele não é o verdadeiro pastor, né? Vamos lá. O apóstolo Paulo, falando com os pastores da igreja de Éfeso, disse: olhai por vós mesmos, atendei por vós e por todo o rebanho que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar, pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Amém. Vamos ver o que mais que Paulo diz. Eu sei que depois de minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, cruéis, que não pouparão o rebanho. Isso. Lá naquela figura eu queria que você prestasse atenção. Lá tem uma ovelha? Tem. Tem uma ovelha? Tem. Lá, maior? E lá dentro tem um lobo. Lá dentro tem um lobo. Não, escondido de ovelha. Ele parece que é ovelha. Ele fala como ovelha. Ele canta, né? Porque o lobo fica no meio do povo de Deus. Já aprendemos isso. Né? A igreja é um hospital. Então, dentro da igreja é um hospital espiritual. Dentro da igreja tem gente que está no CTI, tem gente que está morrendo espiritualmente, né? Tem gente doente, claro que também tem gente sadia, né? Que está ali cheia do Espírito Santo para distribuir, né? Para ser usado pelo Senhor, né? Mas então, Paulo disse, não sou eu que estou dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo que lá em Éfeso, os lobos entrariam também. Eu sei que depois que eu for embora, não vai surgir lobos. Os lobos surgirão. E eles estão por aí, irmãos. E você que conhece a palavra, também consegue identificar o lobo. Consegue. Pela fala, né? Você percebe pelo que ele ensina, pelos valores. Né? Você percebe, aquele ali não é um verdadeiro pastor, não. Né? Então nós temos que conhecer o quê? A palavra, irmãos. A palavra é que é lâmpada para os nossos pés, né? A palavra é que vai mostrar, cuidado que esse aí é lobo, cuidado. Então, nem todo mundo que está no púlpito, às vezes está trazendo uma comida estragada, porque é lobo. Vamos passar. O pastor não permite que nem um pedacinho da ovelha seja retirada. Lá em Amós eu ia colocar ali referência, acabou que eu não coloquei. Mas o lobo é cruel. Deixa eu falar da orelhinha, né? O pastor, que é pastor, ele não permite nem que um pedacinho da orelha da ovelha seja tirado. Ele toma conta mesmo, ele vai em cima, né? Ele protege a ovelha. Características do pastor: serviço, dedicação, sensibilidade. Novamente, para a gente não esquecer, ele veio para servir, para ser dedicado, né? O pastor precisa ser sensível,
Então, se você conhece pastor de multidão, ele não é pastor, irmãos. Que pastor, de acordo com o dom ministerial que Jesus deu, ele conhece a ovelha, ele cuida da ovelha, ele tem convívio com a ovelha, ele visita a ovelha, ele está sempre em contato com a ovelha. Então nós estamos vivendo um tempo diferente do livro de Atos dos Apóstolos. Todos os domingos nós temos falado sobre isso. E o livro de Atos é um modelo para a igreja. Então significa o quê? Que nós estamos muito longe do que Jesus quer para a sua igreja. Né? Não só pelo povo em si, mas pela liderança. Onde estão os dons espirituais hoje? Onde estão os dons ministeriais? Se nós tivéssemos todos esses dons que o Senhor concedeu à igreja, a igreja estaria o quê? Uma bênção, sendo um grande celeiro, amém? Mas o lobo é cruel, não tem sensibilidade, não tem dó nem piedade. O lobo quer apenas explorar a ovelha. Não é verdade, irmãos? Então, tendo conhecimento da palavra, e aí você começa a observar, você vai olhar com outros olhos, porque agora você aprendeu qual é os cuidados que o pastor tem que ter pelo seu rebanho, pelas suas ovelhas. Amém. Então, se você vê uma coisa diferente disso, então isso aí, né, pode ser um lobo. Pode passar. Deus levanta pastores para cuidar do seu povo. 1. O pastor é escolhido por Deus. Existe atualmente uma doutrina que diz que Deus deu ao ministério o poder de escolher pastores. Isso é falso. O ministério reconhece pastores que são dados por Deus. Isso. Vamos comentar então um pouquinho sobre isso, que ao longo dos anos, né, desde a história do princípio da igreja, a história da igreja de Jesus, né, veio a decadência espiritual e tantas outras coisas foram introduzidas e a palavra de Deus foi deixando de lado e nós estamos vivendo um período de apostasia, que é o abandono da fé, né, do evangelho genuíno, e existem muitas igrejas hoje que estão escolhendo pastores, né? O ministério decide escolher pastores, quando o Senhor Jesus não escolheu aquela pessoa para exercer aquele dom ministerial de pastor. Né? Então tem igrejas que estão fazendo isso. O ministério, o grupo de pastores, o ministério resolveu escolher fulano de tal para ser pastor. Não é assim. Nós aprendemos em Efésios 4, qual é o versículo? 11. 11, que Jesus escolheu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores. Quem dá o dom ministerial é Jesus. Amém. Ele quem escolhe a pessoa que vai receber o dom de pastor. Amém? Amém. Pode passar. O ministério reconhece o pastor e impõe suas mãos, dando legitimidade ao pastor. Isso. Depois então que o Senhor Jesus, ele deu o dom para aquela pessoa, a igreja percebe. Aquela pessoa, ele é tão ungido, ele tem as características de um verdadeiro pastor. Então a igreja percebe e aí sim, o ministério reconhece e marca-se um dia, uma festa para consagrar ou ordenar aquela pessoa pastor. Então os outros pastores então vão legitimar a consagração daquela pessoa ao ministério com imposição de mãos. É assim que a palavra de Deus ensina. Amém. Né? E com muita alegria, né? Eu tenho um filho que desde menino ele tinha a convicção de que ele ia ser um pastor, desde menino, mas tudo tem o seu tempo. Quem sabe você está me ouvindo pela internet, você tem essa convicção de que o Senhor te escolheu para ser um pastor, né? Então ele esperou desde menino, tinha 12 anos, e ele não tinha vergonha na escola de dizer que ele ia ser pastor, né? Todo mundo sabia e ele não escondia: eu quero ser pastor. E ele foi crescendo e aprendendo a palavra de Deus, né? Com o pai dele, que também é pastor, que por acaso é o meu marido,
Então, por acaso, né? Estou brincando. Então ele foi crescendo, aprendendo a palavra de Deus. No outro dia eu assisti, ele colocou lá no Facebook, ele estava fazendo na academia. Aí ele escreveu, até esqueci de contar. Ele escreveu assim: meu pai diz que o exercício para pouco é proveitoso. O exercício físico, porque ele sempre ouviu o pai dele falar sobre isso, né? Então, em tudo ele aplica a palavra que ele aprendeu. Mas, ou seja, irmãos, ele tem um chamado, né? Ele ama a palavra de Deus. Então, é assim que acontece. Desde rapaz, ele já tinha esse amor pelas almas, e a igreja vai vendo: o nome dele é Davi. Davi tem um ministério, né? Porque Deus escolheu. E no devido tempo, a igreja então oficializou, e com a imposição de mãos de muitos pastores, foi muito bonito, ele foi ordenado pastor. Então, o que acontece? A figura, não sei se está muito, dá para ver direitinho, eles são pastores que impõem as suas mãos e consagram então aquele pastor que o Senhor escolheu ao ministério pastoral. Pode passar. Amém. 2. O pastor tem que ter o Espírito, ser batizado com o Espírito Santo, receber o dom ministerial de pastor. Isso, mais um detalhe. Então, o pastor que é chamado pelo Senhor Jesus, nós aprendemos que antes do Senhor distribuir os dons ministeriais, e os dons espirituais, é necessário o quê? Primeiro, a pessoa precisa ser salva, lavada no sangue de Jesus. É a condição sine qua non. Deus não vai te dar um dom se você não é salvo. Imagina, primeiro tem que ser salvo, ter os seus pecados cancelados, justificados, nasceu de novo, tem o nome escrito no livro da vida. E se você que está me ouvindo pela internet, se você ainda não tem certeza da salvação, está desviado, quem sabe, você pode hoje mesmo resolver tudo isso, né? Escrever, aceitar a Cristo e escrever o seu nome no livro da vida, amém? Então o pastor tem que ter o Espírito. Isso, ele tem que, para ser chamado, né? Para receber esse dom ministerial, ele tem que nascer de novo, ser batizado com o Espírito Santo, e aí o Senhor concede os dons ministeriais. Número 3. É alguém que tem que estar disposto a servir, a obedecer a palavra de Deus. Amém. Então, alguém que tem que estar disposto a servir. Ele veio com esse propósito, ele sente prazer em servir ao Senhor. Mas hoje a gente está com o tempo um pouquinho corrido, e nós já falamos um pouco do pastor, né, que ele veio para servir, e a gente queria terminar cantando aquele hino que fala justamente da volta de Jesus. A gente vai, você que está acompanhando com a gente, nós vamos cantar um louvor que fala da volta de Jesus. Quando Jesus então virá buscar o seu povo, a sua igreja, você precisa viver nessa expectativa da volta de Jesus e estar preparado. Se o Senhor também te deu esse ministério, então que você possa estar pronto para servir. Amém? Glória a Deus. Nós vamos louvar o Senhor com essa música, que nós não temos assim muito tempo, e nós vamos então adorar o Senhor com esse louvor. Você que está aí ligadinho com a gente, participa mais um pouquinho. Nós estaremos falando que breve Jesus vem buscar a sua igreja. Amém? Glória a Deus. Se você não conhece a música, você deve prestar atenção na letra. Aleluia. Aleluia. Apenas nuvens, Jesus me chamando, quer correr, encontrar. Transformado em glória, subirei cantando um hino. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Você tem uma semana abençoada. Você espera a volta do Senhor Jesus. Pastor da igreja vai.